Olá, está no ar mais um programa Mulher Real e é muito bom compartilhar com vocês histórias que edificam e que são canal de bênçãos para a sua vida. No programa de hoje você vai conhecer a história de Jaqueline Santos, que passou por muitos processos, mas em todos eles viu Deus sempre no controle. Não saia daí porque a Mulher Real já começou. Todos nós passamos por muitos desafios ao longo da vida e é difícil entendê-los, mas eles fazem parte do processo de amadurecimento e quando colocamos Deus à frente de tudo, Ele sempre nos ajuda e traz alívio. Então nós vamos conversar agora com a pastora Jaqueline, que vai trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Muito obrigada, pastora, por estar aqui conosco. É um prazer te recebê-la, viu? Obrigada eu, Flávia, por compartilhar essa história da minha vida um pouquinho com você e é um prazer estar aqui. A gente sabe que o programa é pequeno, mas a gente quer absorver tudo de você, tá? Mas algo que a gente sempre tem falado, principalmente até ministrado, né? Nós como pastoras, cuidando de igreja, cuidando de vidas, e sempre ouve-se falar sobre processos, né? Sim. E quem mais passa pelos processos também somos nós, não é verdade? Sim. E a gente quer conhecer esse processo na sua vida, processo de amadurecimento, como é importante. Você aqui como uma líder, né, um referencial, e trazer essa clareza para mulheres reais, dizendo assim, aqui está todo mundo passando pelos processos. E é um tempo de Deus nos amadurecer, nos moldar, nos preparar para novas etapas também, não é verdade? Sim. Mas eu quero te deixar assim à vontade, a gente obrigada. vai compartilhar muito aqui. Sim. E sugar tudo que você pode falar para nós, obrigada. Tá? Verdade, o processo ele faz parte da didática de Deus. É verdade. Né? Se tem um lugar que nós mais aprendemos é no processo. É verdade, pastor. Né? E os desafios na minha vida não foram poucos. E eu creio também que na vida de muitos. Sim. Né? Eu gosto de falar que eu sou igual a você. Isso. Né? Eu passo talvez as mesmas dificuldades que você passa. E eu até brinco, eu não sou anjo. Isso. Eu sou normal. Né? Para as pessoas entenderem, eu também tenho problemas, eu também tenho dores, tem dias de tristeza, mas tem dia de alegria. É verdade. Mas em tudo que eu aprendi é que Jesus precisa estar no centro de tudo. Amém, amém. Né? Eu vejo hoje que se eu não tivesse Jesus, eu já tinha desistido. É verdade. Né? E o Senhor fala que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É verdade, pastor. Então, se tem uma coisa que eu aprendi é nunca olhar para trás. Sim. Né? Ele serve de referencial, sim. Sim. Né? Serve de olhar e falar assim, não quero ser aquela pessoa que eu fui antes, Sim. não quero continuar tendo os sentimentos que eu tinha antes, Sim. eu não quero me comportar como eu me comportei quando eu ainda não havia amadurecido em certas áreas. Sim. E eu creio que ao longo da nossa caminhada, até Jesus voltar, nós vamos estar nesses processos. É verdade. Né? Eles mudam, né, de acordo com a estação que nós estamos vivendo. É verdade, pastor. Né? Nós vivemos o verão, quando tudo está muito quente, mas também tem dias de inverno. Tem o outono que causa aquela tristeza, né? Mas aí eu lembro que a cada amanhecer a alegria do Senhor se renova. Amém. Então, assim, eu comecei lá atrás, há 20 anos atrás. Né? Eu gosto de lembrar onde eu comecei, da onde eu saí. É muito importante. De uma pequena igreja, né? Uma igreja local, uma igreja ali que a gente era muito unido, que eu fiquei 10 anos, mas foi importante. Sim. Né? E o Senhor, Ele vai, ao longo da minha caminhada, da minha progressão, Ele vai trazendo algumas situações para que Ele me tirasse daquele lugar. Olha. Porque Ele fala assim, não permaneça, eu preciso te tirar. E a gente é muito acomodado, né, Flávia? Muito fácil entrar na zona de conforto. Sim, e a gente tem que tomar cuidado para não chegar nesse lugar. Sim. Né? E quando a gente coloca a nossa vida na direção do Espírito Santo, né, Ele move as situações. É verdade. E as situações foram movidas para que nós pudéssemos, né, ali andar para frente, Amém, né, juntamente com meu esposo. E então ali Deus moveu tudo. E eu sempre falo, Senhor, é a sua vontade? Sim. Né? E a gente tem esse costume lá em casa da gente perguntar um para o outro. Às vezes eu quero, eu falo, eu quero. Ele fala, eu não quero. Então, aí eu falo, eu não quero, ele fala, eu quero. Até chegar num consenso, num denominador comum. Aí a gente parte para a próxima jornada. Que forte. E até entender que cada um pode estar vivendo, por mais que nós somos família, mas cada um está vivendo um ciclo, né? E Deus vai preparando para unir esses propósitos aí, para que eles estejam juntos, rompendo. Sim, para continuar essa caminhada, né?
ainda com chamadas diferentes, desafios diferentes. Talvez o desafio dele não é o mesmo que o meu. Sim. Mas com tudo isso, eu aprendi muito. Amém. Sabe, amadureci muito, né? Eu já vi coisas que eu fiz, falei, gente, que infantilidade, que criancice. Aí eu falava, meu Deus, eu me comportei assim. Aí eu falo, Senhor, me perdoa. Então a gente vai caminhando na escola de Deus, verdade, né? E Ele vai mostrando a direção. E entender os sinais também é muito importante, Flávia. Sim. Deus dá sinais. O tempo todo Ele está mostrando sinais. E a gente precisa estar bem sensível para não fazer aquilo que Deus não quer que façamos. E é tão fácil, a gente é tão inclinado a fazer o que Ele não quer. Sim. Porque é o que é o mais confortável para nós, na verdade. E a carne, né? A carne quer satisfazer os prazeres dela. Sim. Não quer ir para um lugar de desconforto. É verdade. E Deus é mestre em mudar a minha rota. É mesmo, pastor? Eu planejo algo e Deus mostra isso muito claramente quando Ele fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. E é interessante você falar isso, porque olha como você está sensível, trazendo aqui hoje esse amadurecimento. Porque a gente até muitas vezes é comparado igual uma criança que faz pirraça. Sim, eu quero. Né? Às vezes a gente não vai nem deitar e rolar no chão, mas aí a gente para de ler a Bíblia, a gente para de ir um pouco ir nos cultos. Estou falando no âmbito geral, né? Agora, como liderança, às vezes tem coisas que a gente tem que se posicionar, a gente não se posiciona, né? Vai fazendo aquela birrinha com Deus. Mas quando você vira e fala assim, não, Deus é mestre em mudar minhas rotas. Eu imagino quando Deus já traz uma direção, você já fala, não, Deus, eis-me aqui. Né? Falo, a primeira aceitação da chamada foi o eis-me aqui. Amém. Quando Deus tocou no meu coração e falou, filha, só diga eis-me aqui, eu disse. Amém, pastor. E eu falei, eis-me aqui. Aí eu entrei no processo. Amém, pastor. Né? Eu adquiri algumas dores e são emocionais. Sim. Né? E com isso eu tenho que viver e lutar todos os dias para não ser sucumbida por essa dor. Então o Senhor fala muito quando Ele fala, minha graça te basta. Amém. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é na minha fraqueza, nas minhas limitações, que Deus vai trabalhando. Né? Às vezes, assim, não é falar algo que eu não estou vivendo. Talvez um sorriso em meio à dor, não. Não é fingir que eu não estou com dor, mas é dizer que a alegria do Senhor é que faz eu sorrir. É viver por aquilo que a gente crê. Sim. Porque se a gente for confiar nas nossas emoções, você não sai da cama, não sai do quarto, você não conversa com ninguém, você não trabalha ministerialmente. E fora ministerialmente, profissionalmente, vida familiar, relacionamento, tudo em nossa volta. A gente só vai o quê? Definhar. E o que Deus quer é o quê? Nos expandir. Sim. E por isso a gente precisa entender bem. Né, que estação nós estamos, que ciclo nós estamos. Fechar ciclos para que se abra outros novos. Encerrar coisas para que abram outras. Então, o novo do Senhor, Deus tem sempre o novo. Né, e Ele faz muito isso comigo. Né? Quando eu estou ali no projeto e está tudo bonitinho, certinho, falei, pronto, agora vai. Aí Ele muda tudo. Ele me tira do lugar geograficamente, Ele me tira do meio dos meus amigos, me leva para outro lugar, me leva para outra igreja e Ele muda a história. E eu falo, Senhor, é porque eu disse eis-me aqui. É verdade. Né? O eis-me aqui não tem a ver com o que eu quero. Eu creio que o eis-me aqui tem a ver com aquilo que Ele quer para a minha vida. E a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. Ainda que erramos. Ainda que às vezes eu tomei atitudes ou decisões que eu não deveria ter tomado. E Deus era muito claro na palavra. Ele falava, olha, você está igualzinha a Sara. Você está dando um jeitinho lá. Falava. Isso era assim. Eu falei, Deus, o Senhor está falando? Ele falou, tá, você está dando um jeitinho. Aí Ele vai e traz a minha rota de volta para dele. Né, para me conectar com aquilo que Ele quer. Então, assim, hoje a gente vive um desafio muito grande. Né, mas eu vejo Deus ali, porque o que a gente precisa aprender nesses processos é chamar Deus para caminhar com você. Né? É ter intimidade não quer dizer que eu não vou passar por lutas, por decepções, por frustrações. É entender que Ele vai caminhar comigo, é Ele que vai pegar nos meus braços, é Ele que vai dar direção, diretrizes. Né? Isso... Por mais que a gente acha que muitas vezes nós não estamos preparados, porque o nosso olhar para nós mesmos é que a gente nunca está preparado para outras mudanças, outros ciclos, ou o que seja. Mas se Deus está movendo, é porque ele existe um preparo até nesse caminho, mas porque nós já estamos caminhando para essa mudança.
E às vezes o nosso olhar é um olhar muito limitado. Sim. Né? Se a gente for perguntar para uma pessoa e falar assim, qual qualidade que você tem? A pessoa às vezes custa, né, falar uma qualidade, mas defeito a gente fala assim milhões, não é verdade? Só que é tão prazeroso escutar isso de você falando assim, não, eu faço um plano e ele muda tudo e eu já falo, sim, Deus. Tô indo. Tô indo. E trazer essa leveza para o nosso coração, porque às vezes tantas pessoas estão tão pesadas, estão tão carregadas, estão pensando assim, não, eu tô fazendo algo de errado, eu tô em pecado, ou eu escolhi errado. Tá, existe falhas nossas no meio do caminho, sim. Mas essa sensibilidade de escutar a Deus e obedecer a Deus, ele se move no sobrenatural, só que ele quer que a gente haja no natural também, né? Porque ele quer que a gente faça o que é aquilo que ele está mandando. Sim. Ele não vai fazer o que a gente pode fazer, ele vai fazer o que a gente não dá conta de fazer. Essa parte, né, dele, verdade? Sobrenatural é a parte dele. E é assim que você tem vivido. Sim, eu me movo desta forma. Sim. Sabe, consciente que os primeiros passos eu tenho que dar. Amém. Né? E Deus vem com o milagre, Deus vem com renovo, Deus vem com a força. Amém. Ainda que parece que as dores às vezes são tão profundas, né, que você vai falar assim, eu não consigo mais. Quantas vezes, né? Eu falei, eu não consigo mais. Sim. Eu não vou mais por causa de olhar para dentro de si e falar assim, quem sou eu? Sim. Nossa, eu sou tão incapaz. Né? Mas é entender que nada depende de mim. Nada, tudo vem dele. Tudo depende dele. E eu gosto muito de falar, porque marcou já a história de Moisés, a vida de Moisés, é um marco na nossa vida, tá aí para a gente aprender e entender os contextos, se mover. Mas teve uma vez, eu gosto muito de falar isso, que eu falava assim, Deus, mas eu não consigo isso, Deus. Aí Deus falou assim, filha, eu usei até Moisés que era gago, preocupa não, só me obedece. Aí entra a obediência. Aí a obediência gera um milagre, o processo, o mover, o estar, né? Se a gente for pegar até esse povo no deserto, vamos falar uma coisa, a nuvem andou, e vamos embora. Acabou de arrumar tudo, acabou de se organizar e simplesmente a nuvem andou. Você acha que o povo ia sair no... Glória a Deus que a nuvem... Não, é o processo, claro não é verdade? Falava assim, poxa Deus, acabamos de sentar. Agora também não foi mais não. É os meninos birrentos. Sim, sim. Né? Os meninos birrentos que falam, não vou porque o Senhor não fez do modo que eu gostaria. Sim. Né? Mas Deus sempre faz o melhor, né, para os seus filhos. E o deserto é um processo, uma caminhada de aprendizado, de renúncia e de uma coisa que é fundamental para o crente, dependência. É isso mesmo. Quando você está no propósito, quando você está em rumo ao propósito, você precisa de dependência. É verdade. Dependência em Deus, não em si mesmo. Né? Igual olhar para o interior e olhar que não tem nada, e também me faz caminhar com mais firmeza. Por quê? Porque quando eu olho para mim e não vejo nada, eu vejo que tudo vem de Deus. É verdade. Sabe, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que me faz mover, que me faz continuar, está vindo dele, suprindo isso que me falta muitas vezes. Sim. Né? E é assim, desta forma, nós vamos chegar nesse lugar de propósito. Sim. Por quê? Porque Deus trabalha com propósito. Sim, sim. Se eu não caminhar entendendo que na nossa vida, para todos nós tem um propósito, eu vou pensar que a vida é simplesmente algo que não acontece, ou que eu vim de um incidente, ou que eu vim de um erro. É verdade. Mas não é, ninguém veio de um erro, de um incidente. Né? Talvez essa caminhada do incidente ou do erro, das ocasiões, foram só processo para mostrar para a pessoa que foi Jesus que trouxe ela para quê? Talvez para testemunhar de tudo aquilo que aconteceu, talvez lá desde o ventre. E a gente tira a palavra coincidência do nosso vocabulário. A gente começa a colocar propósito, né? Como você mesmo falou, Deus, ele sempre dá sinais, Deus sempre mostra, Deus sempre direciona. Deus, ele não está distante de nós. Só que
hoje eu vejo que você estando aqui, trazendo essa palavra, essa leveza para o nosso coração, de trazer essa obediência em meio à estação que você tem passado, ao meio ao processo que você tem enfrentado. A gente não sabe, tantas mulheres hoje nos assistindo, sim, às vezes a pessoa está passando por um processo de luto, às vezes a pessoa está passando um processo difícil no seu lar, no seu casamento, às vezes ministerialmente mesmo, um chamado, criação de filhos. É tanto contexto, sim, que pode estar passando em tantos corações, mas é não fugir do processo para chegar no propósito. Porque só chega no propósito quem passa pelo, sim, processo. Sim. Então, assim, falar para a mulher que ela precisa continuar. Uhum. E continuar significa confiar no Senhor. Então, se tem algo que eu posso falar para você, mulher que está me ouvindo, só dependa do Senhor. Dependa, e você vai chegar naquele lugar que Ele tem tanto falado para você chegar. Sim. Não desanime, né? Se fosse olhar a realidade de vida, sim, minha, era para ter desistido. É mesmo? Mas Deus nunca deixou de desistir. Amém. Né? Se for olhar as situações que eu já vivenciei, claro que eu sei que eu ainda vou passar outras, sim, né? A, sim, gente não está livre disso. Uhum. Mas é saber ali que o Senhor sempre estava dando um empurrão. Filha, tudo isso é necessário. É necessário. Olha. Por quê? Porque isso vai fazer parte lá na frente. Sim. Num aconselhamento pastoral, né? Quando a gente está ali numa roda conversando, uhum, no discipulado, sim, da liderança, sim, passar uma realidade, e não uma inverdade. Sim. E eu gosto de contar sobre a minha própria vida. Amém. Por quê? Porque se eu venci, eu, sim, creio que também a pessoa pode vencer. Né? O que falta hoje é isso. Hoje, às vezes, é tão bom a gente falar do testemunho ou de algo que a gente escutou de outras pessoas, mas é tão bom a gente falar de nós, do que nós temos vivido. Sim. Por isso que aqui, quando mulher real, né, é verdadeira, mulher que enfrenta as suas dificuldades, mulher que passa pelos processos, pelos ciclos, mas que depende do Senhor. E que isso, nós não somos super mulheres. Não. Nós temos um Deus que é poderoso, que nos sustenta. Mas muitas vezes eu fico tão distante de mulheres. Às vezes eu falo assim, mas será que Deus vai fazer isso na minha vida também? Será que... Porque a gente escuta o testemunho de uma forma... Certo, ok. Mas, às vezes, o que muitas vezes a gente tem perdido no nosso meio, as pessoas contarem detalhes de processo. Claro que Deus, Ele trabalha de forma única na vida de, sim, cada um. Sim. Mas como que é prazeroso você, às vezes, escutarem aqui pastoras falando assim, aqui, tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu tenho que clamar o sangue de Jesus para me levantar da minha cama, tem dia que, se eu não posicionar minha carne, eu não consigo orar, não consigo pegar na Bíblia, isso não me faz menos. Ou eu tenho que passar sempre aquela visão de uma mulher, né, que ora, que jejua, que nunca está mal. Teremos dias maus. Sim, sim. Isso é bíblico. Nós vamos ter dias maus. Mas a palavra de Deus nos garante que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Então, ou eu creio ou eu não creio, sim, naquilo que Deus tem para falar. Só que é uma luta diária que nós vivemos. E às vezes a gente vê um contexto de pessoas e a gente fala assim, está tão distante. Como que eu vou conseguir ser uma mulher de Deus? Você já é uma mulher de Deus? Sim. Não é isso que a gente tem falado aqui? Porque se você está vivendo um propósito, buscando, quer dizer, um propósito em Deus, viver nesse processo, Deus vai te capacitar a viver nele. Que seja no deserto até fora do deserto. Sim. Não é isso mesmo, todo o tempo Ele está presente. Sim, sim. E é algo que eu conto. Eu vivo, uhum, como se já tivesse recebido um milagre. Amém. Não é fugir de uma realidade, não, mas porque a fé é se mover desta forma. É verdade. Então, eu ainda estou num processo e eu me movo como se já recebesse um milagre sobre aquilo, sobre uma doença física, né? E eu passo isso para a igreja. Se eu estou aqui, é porque Deus sustenta. Né? Às vezes a gente ouvia tantas vezes as pessoas dizer, você não pode contar a sua fragilidade. Sim. Você não pode falar, porque senão as pessoas vão pensar, poxa, pastor está passando isso. Sim. Mas não, nós somos seres como os outros. Sim, sim. Né? Mulher real, quando eu vi o tema, eu falei, meu Deus, eu sou uma mulher real. Isso mesmo. Tá, gente? Eu sou de verdade, isso viu? Aí. Não sou Mulher Maravilha, não quero me mover dessa forma, ao contrário. Sim. Eu quero mostrar, sim, as minhas limitações, mas sempre no contexto de Deus. Eu tenho limitações, mas elas não me param. Amém. Mas também entender que alguns momentos eu preciso falar, hoje não dá. Sim. Preciso ter a consciência de que hoje
não dá. Sim. Né? Então eu tenho que trabalhar isso. É verdade. Né? De às vezes estar com um dia de muita dor, sim, e não conseguir fazer algo e tá tudo bem. Isso. E tá tudo bem. É verdade, pastora. Né? E a gente precisa se conhecer, se entender, ver realmente qual é o limite para caminhar, não fora dele, mas dentro dele. Ter uma identidade restaurada Sim. em Deus, né? Uma identidade de saber quem que eu sou em Deus. Eu não preciso passar uma aparência. Eu preciso ter essa essência de Cristo na nossa vida, né? Eu não preciso colocar armaduras ou capas que não cabem a mim. Sim. Se é para outro deu certo, mas para mim Deus vai trabalhar na minha vida de uma forma única também. E muitas vezes a gente se prende, se paralisa, como você mesmo falou, que eu achei... Você falou assim, ó, bem leve. Eu tenho as minhas dores, mas elas não me paralisam. Sim. Isso é fantástico. É entender que esse processo... Porque se fala muito de processos. Mas tudo é processo mesmo. Em Deus é uma jornada, uma caminhada, aonde que se eu não estiver sensível à voz de Deus, eu não entender o que eu estou vivendo hoje, eu não vou saber me portar ou ser conduzida por Ele. Porque como que eu vou ser conduzida por quem eu não escuto? Por quem eu estou me debatendo porque eu não quero viver esse processo que é necessário. Rejeitar, né, aquilo que é necessário. Né? A gente precisa entender isso claramente, né? Como mulher, como dona de casa, como mãe, como filha e como esposa. Então eu preciso me entender em todas essas logísticas, né, que faz parte da vida da mulher, né? Não só dentro do ministerial, dentro da igreja, a gente também tem uma vida dentro de casa. Né? Então, assim, é entender isso. E eu entendo que Deus, quando ele dá o propósito, ele vai capacitando à medida que você vai caminhando. E à medida que você vai caminhando, você vai progredindo em algumas etapas. Algumas etapas você fala, eu estou melhorando. Né? E é progressivo a melhora. Né? A cada dia a gente vai melhorando mais ainda. E por isso que eu tento levar com leveza tanto a vida ministerial, quanto a vida, né, no meu relacionamento conjugal, com a minha filha. Quem me conhece sabe que eu procuro levar isso de forma simples, né? De forma como Jesus quer. E ele foi um homem simples. Né? Então, é não ser alguém que eu não sou, tentar passar alguém que eu não sou, porque eu estou criando inverdades. Então, eu preciso mostrar para aquela mulher que ela pode, ela vai vencer. Né? Ainda que talvez a cura não chegue, porque no mundo tereis aflições. Ainda, mas ela pode se mover com alegria, né, durante essa caminhada. É verdade. Então, assim, falar, Jaque, você só fica sorrindo. Falei, gente, a alegria do Senhor que é a minha força. Amém, é verdade. Né? Não é a circunstância, não é o momento, não são as ocasiões. É a alegria do Senhor. É ter Ele dentro de nós. Quando nós temos a alegria dEle. A gente se move apesar das circunstâncias, não é nas circunstâncias. Porque é tão bom quando a gente recebe uma notícia boa, a gente recebe uma vitória, a gente alcança aquilo ali que a gente desejou. E é tão fácil cantar, é tão fácil ir pregar após isso, é tão fácil aconselhar, fazer projetos. Mas e quando está tudo na pressão? Quando aparentemente parece que não está rompendo, parece que tem muitos nãos, mas Deus continua se movendo. Não é isso, pastora? Continua se movendo, porque é necessário passar por todas as etapas. Não é só, às vezes, a gente trazendo essa palavra aqui, às vezes, para tantas mulheres, até você, que às vezes é pastora, tem um chamado, às vezes você está querendo tanto viver essa resposta de uma plenitude ministerial, mas na pressão Deus tem te forjado para você viver esse novo ciclo. Não é isso, pastora? Para ser fortalecida, porque chegar num lugar que ainda você não está preparada para estar, pode ser a sua morte. Isso aí. Espiritual. Então, é muito importante não pular etapas. Isso mesmo. Não dá para pular de uma estação para outra. Né? Estar numa estação de verão e pular para o outono. Não dá. Não tem como. É preciso fechar esse ciclo do verão para então entrar no outono. É verdade. E não é diferente conosco, porque Deus fala por meio da sua natureza. Então, assim, o importante é se mova, mas não precisa pular. Deus não fala de uma escada que você pula degraus. É verdade. Deus fala de uma escada que você sobe ela gradativamente. É verdade. E eu penso na minha história assim, foi subindo etapa por etapas, enfrentando lutas, enfrentando guerras, né? Mas
assim, com Deus, a gente vai ver assim no dia de cada vez. É verdade, sabe? A gente supera, e a gente levanta e vai e caminha mais um dia. Sim, né? sim. Então, assim, eu aprendi muito. Tenho muito que aprender. Amém. Eu creio que ainda vou viver muitas situações. Sim. Né? Mas, assim, eu acho com mais firmeza, com mais confiança em Deus. Sim. Eu não sou mais aquela pessoa de 20 anos atrás, aquela nova convertida. Sim. Né? Hoje eu estou em processo de ser moldada. Amém. E todos os dias que é necessário, o que o Senhor faz quando a gente está nesses desafios do processo? O Senhor leva a gente na olaria. É verdade. E lá Ele quebra-nos de novo. Sim. E Ele faz um vaso de novo. E né? é o melhor lugar para se estar. Pastora, muito obrigada pela sua presença. Como foi precioso você estar aqui conosco, traz essa leveza, porque muitas vezes escutar de processos se torna tão pesado. E hoje, escutando um pouquinho mais da sua história, das suas palavras, de entender que são degraus, que são etapas, que a alegria do Senhor é a nossa força, isso traz uma leveza para o nosso coração. Então, eu queria te agradecer por estar aqui. E a casa é sua e a gente quer que você sempre volte para estar aqui conosco, viu? Obrigada, viu, Flávia? Obrigada pela oportunidade. Amém. Obrigada por estar aqui com você. Eu creio que o Senhor falou também ao meu coração. Amém. E mais uma vez sou grata. Amém. O nosso tempo acabou, mas eu espero que você tenha sido abençoada com o programa de hoje e já te convido a estar comigo na próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã. Até lá!